Hoje é um dia muito especial para nós, essa novena tão importante para nós, em devoção à nossa Santa Mãe. Os temas da novena praticamente têm a mesma finalidade, e o assunto é praticamente o mesmo. Mas dentro da leitura do Evangelho e da leitura da Carta de São Paulo, nós podemos tirar alguma coisa para que possamos falar em Maria, socorro dos aflitos. No Evangelho, o Cristo fala do homem espancado, jogado à beira do caminho, aonde ninguém presta socorro. Passa um sacerdote, que não foi o pai do céu, passa um levita, passa outra pessoa, e por fim um samaritano. Por que um samaritano? O Cristo sempre tinha um porquê das coisas. Os judeus, os samaritanos, não se davam muito bem. Era inimigo. Aquela pessoa que perguntou a Cristo o que deveria fazer para entrar na vida eterna, ele sabia dos mandamentos, ele sabia dos preceitos de Deus, mas saber das leis, dos preceitos, é uma coisa. Viver isso é difícil. É como nós, no dia do nosso casamento, prometemos amor e fidelidade por toda a vida. Prometemos diante do Pai e da igreja. Eu também prometi isso, e alguém prometeu para mim. E como o diabo também já abençoei o casamento, os noivos fizeram essa mesma promessa diante de mim e da igreja. Então foi para mim que eles prometeram, foi para Deus e para a igreja. Então viver o Evangelho na sua totalidade, no amor, não é fácil. Na leitura da carta de São Paulo, ele pergunta: que evangelho é esse que vós estão ouvindo? Que evangelho é esse que passam para vocês? Não conheço o evangelho que eu prego para vocês. Mesmo que o anjo descesse do céu e pregasse outro evangelho, ele seria falso. Hoje nós vivemos a mesma coisa. Que tipo de evangelho a gente ouve pelas pregações? O evangelho do curanderismo, que se não curar não vale. Se busca tão somente a cura do corpo, esquece as enfermidades da alma. Como se curasse o corpo, o resto tudo a valer. Hoje, o maior mal do ser humano não é as doenças do corpo, são as doenças, as enfermidades da alma. Se busca tabutinho, enfermidade é uma coisa e doença é outra. A enfermidade é da alma, a doença é do corpo. E há muitas enfermidades hoje em dia. A depressão é uma delas. E nós buscamos o quê? Em Deus. Ver o amor de Deus, o socorro aos irmãos, ou buscamos tão somente nosso bem-estar, esquecemos de que do nosso lado tem alguém que precisa de nós. Fazer um socorro, que deixa que alguém passe, outro pode socorrer. Sexta-feira eu estava na Brasil, estava na segunda fila, e tinha uma fila na minha direita, e passou um motoqueiro e derrubou o outro. Assim que derrubou e foi embora. Deixou o cara cair lá, tirou dois céus xingando. Ele ficou ali. Se ele se machucou, não sei. Eu não dava nem para parar, ele pegava com todo mundo. E assim é pela vida fora. Nós vimos, ouvimos, mas não temos muitas vezes a capacidade de estender a mão. Porque esse amor de Deus e aos irmãos, às vezes está longe de nós, vive longe do nosso coração. Queremos tão somente o nosso bem. Esse mesmo São Paulo nunca fez nenhum milagre na vida. Pode pegar todas as cartas de São Paulo, não tem milagres. O que nós buscamos hoje? Apenas milagre. O que nós fizemos com a Virgem Maria? O que ela é para nós? Para a maioria das pessoas que são devotas, o que ela mais representa? Uma curandeira. Onde nós corremos ao encontro dela, ao pedir, fazer nossas preces, nossos pedidos, para que ela leve a sua juventude, para que nos cuide das nossas doenças. E muitas vezes esquecemos de agradecer a graça alcançada. Nas nossas procissões aqui, em torno de 15 mil pessoas descem até aqui, mas quando chegam aqui, a maioria volta. Quando os últimos de lá chegando aqui, os primeiros também de volta.
Eu cumpri a minha obrigação. Eu fiz uma promessa. Promessa é um jogo. Um jogo muito sujo. Se eu alcançar essa graça, eu rezo uma Ave Maria. Eu acendo uma vela. Mas se eu não alcançar essa graça, o que eu faço? O que eu busco? Ficamos pensando, o que ela representa para nós? Como mãe de Cristo. Ela sempre foi o socorro dos oprimidos. A primeira vez que ela saiu para servir alguém, foi a sua filha Isabel. Grávida, viajou muitos quilômetros a pé para servir alguém que precisava. O primeiro milagre de Cristo foi por intercessão. E ao longo da vida, ela já se manifestou várias vezes para nós. E sempre as pessoas simples, humildes, as pessoas pobres, como Fátima, para 13 pastores, crianças que trabalhavam para o sustento da família, que gostavam muito de acreditar naquelas crianças. Mas vamos dizer que criança não mente, criança fala a verdade. E das outras tantas aparições, em Lourdes, na França, apareceu a Santa Bernadette. Aquele local onde ela apareceu tem uma fonte. As pessoas correm naquela fonte porque ali se realizam muitos milagres. Ao tomar aquela água, se banhar naquela água, as pessoas se curam. Aquela água foi examinada, não tem nenhuma condição terapêutica de curar ninguém. Mas o que cura? A fé. É a nossa fé que transpõe montanha, que move montanha. A nossa fé é que cura os males da nossa alma, os males do nosso corpo. Mas as pessoas vão com tanta fé que conseguem abrir a sua mensagem. Ali tornou-se o santuário de peregrinação, a Virgem Maria. Há tantos espalhados pelo mundo, citamos o nosso, Aparecida, São Paulo, onde a imagem foi pescada, içada como azeite, onde se tornou também lugar de peregrinação, de romarias, pessoas praticamente do mundo todo. Vamos entrar na sala das promessas, veremos que muita gente recebeu muitas graças por intercessão dela. Há um outro santuário que eu gostaria de um dia conhecer, mas eu fiz pouco dele, em Guadalupe, no México, onde ela apareceu há 1000 dias. Também tornou-se um santuário de vida. Um santuário onde as pessoas buscam, na sua fé, através da sua fé, por intercessão de Maria, a curar as suas chagas do corpo e da alma. Que nós possamos na vida olhar para ela, não com a curandeira, mas com aquela mãe que acolhe. Aquela mãe que um dia também esteve aflita ao pé da cruz. Aquela mãe que viu seu filho ser crucificado. Porque recebeu uma missão muito importante naquela vida. Quando Cristo disse ao apóstolo João: eis aí a tua mãe, entregando ela como mãe de toda a humanidade. Ali tornou-se mãe de todos nós. Mas muitas vezes, essa própria Maria é esclarecida por muitos dos nossos irmãos, que não conhecem, que zombam, e que para eles não tem valor nenhum, foi apenas uma mulher. Deus soube quem escolheu. Ela foi escolhida antes de todo o tempo para ser a mãe de Deus. A Bíblia fala claramente dela muito pouco. Mas há mais de 20 textos na Bíblia que falam da Maria. Não claramente, mas falam. Pensando que nós entendemos que as luzes do Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos entender o que diz a palavra de Deus para nós. Nem sempre declara aos nossos ouvidos. Nem sempre declara a nossa mente, porque nem sempre temos a cultura para entender Deus. Pensando que estamos em teologia, é quase uma exegeta para poder entender. Quando vivemos a força do Espírito Santo, certamente aos poucos nós vamos entender a mensagem
de Deus, da palavra de Deus, entenderam o que ela veio fazer por nós. Se ela veio tantas vezes na terra, apareceu aos nossos irmãos, não foi para curar a doença de ninguém. Foi para nos convidar a se voltar para o seu Filho. Interceder por nós. Foi para isso que ela apareceu tantas vezes. E continuará sempre aparecendo. Sua última aparição foi no Antigo Testamento. Um povo que foi massacrado por guerra e que se subdividiu em várias nações. Ela veio alertar aquele povo por que aconteceu. E continua falando ao nosso coração todos os dias da nossa vida. As orações que nós rezamos em louvor a Maria são muito bonitas. Nós pegarmos e analisarmos o que diz a Salve Rainha, o que tem a palavra degradado filho de Eva, que representa isso para nós? Quem são os degredados? São todos aqueles longe da pátria. Nós vivemos longe da pátria celeste, e a pátria celeste é o nosso destino. O nosso futuro é a pátria celeste, essa aqui é passageira. Rezamos a Santa Maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Intercedemos, ela interceda por nós, não só durante a nossa vida, mas também na hora da nossa Páscoa derradeira, para que os anjos de Cristo nos levem ao Pai, para que nós sejamos conduzidos no ponto do bom pastor e possamos gozar das delícias eternas. Que essa Santa Mãe de Deus continue intercedendo, mesmo para aqueles que não veneram. E que Deus abra o coração deles para que entenda que venerar não é adorar. Venerar é puxar ondas. Ela não é Deus, não é intercessor. O fundamento da nossa fé não está na Virgem Maria, está ali. Mas foi por ela que o Cristo parou ali. Com a graça dela, ela te colocou à disposição de Deus. Faça-se humilde e mude a vossa vontade. Eis aqui a serva do Senhor. O tempo de Maria. Porque o certo longe que seria a mão de Cristo. Ela continua sempre fazendo a vontade de Deus. Nenhuma outra criatura do mundo fez tanta vontade de Deus como ela. Sabendo de tudo que é passado, de tudo que passou, mas continua fazendo a vontade de Deus. Se nós ao menos na vida tivéssemos a consciência de fazer um pouco da vontade de Deus, deixarmos a nossa vontade de lado e fazer mais da vontade de Deus, certamente nós viveríamos num mundo melhor. Um mundo com muito menos divisões, com muito menos sofrimento. Todos nós cristãos somos muito divididos. Há um canto de penitência que fala da divisão cristã. É triste. Quando nós mesmos cristãos não nos entendemos e cada um serve um Cristo do seu jeito e muitas vezes vive o Evangelho da sua maneira. O Evangelho das suas condições. O Evangelho de curanderismo. Foi para isso que Cristo veio. Cristo veio para nos dar a vida e vida em abundância. E Maria, a quem seja sempre por nós, nos apresente o seu Filho Jesus, as nossas preces, as nossas orações, e que podemos seguir sempre o caminho do bem, da paz e da justiça, louvando e bendizendo a Deus a cada momento da nossa vida. Que essa festa espiritual se repita não apenas nesses 9 dias, mas no coração de cada um de nós, ela se renova a cada dia que passa. Esse louvor à Virgem Maria e essa adoração a seu Filho Jesus. Que Deus nos abençoe, nos dê força e que no dia da nossa peregrinação, da nossa festa, possamos ter um dia bonito, que nós possamos fazer uma caminhada bonita em honra da Nossa Senhora.